Olhem, todos os cubos, eles têm o mesmo objetivo, ser transformado em um 3x3. Observem que eu tenho aqui um centro amarelo, um centro branco e na sequência um azul, na minha direita o vermelho e na minha direita o verde e o amarelo. E ele já está aqui com a cruz branca. Agora, o que eu vou fazer é centralizar e tornar essa base branca. Como eu vou fazer isso? Centralizar, azul com azul, jogar tudo aqui para baixo. Olha, aqui. Seu timer, o Garamato está